Ô Vera, essa manifestação, esses atos de baderna, como a gente está se referindo aqui, enfim, você mesmo disse, tem muita gente lá em Brasília, se fala até em torno entre 30 e 40 mil pessoas. Esses atos acontecem no momento que os jornais, e você disse hoje aqui também no Jornal da Manhã, na sua entrada, que os aliados já consideram que Temer não tem mais condições de governar, né? Quer dizer, isso também vai insuflando mais a partir do momento que esse passa a ser o assunto também em discussão, não? Claro, o presidente, neste caso, não fez nada de anormal, repetindo aqui para quem ligou o rádio agora, para quem chegou em casa agora, o que ele determinou foi a garantia da lei e da ordem, dispositivo extremamente normal, previsto na Constituição e já usado em vários eventos, inclusive recentes. Porém, a despeito disso e a despeito do protesto que aconteceu hoje, que como a Andreasa disse na nossa reunião de pauta aqui antes do 3 em 1, aconteceria se estivesse o Temer nesta situação pela delação da JBS ou não, independentemente disso, as condições políticas para ele permanecer na presidência estão se esgarçando muito rapidamente. Eu escrevi na coluna, falei no Jornal da Manhã hoje, que não é mais uma questão de estarem dando uma chance para ele, é uma questão de estarem mantendo ele lá como uma espécie de um biombo para o Brasil ter um presidente enquanto eles decidem o substituto. A gente está neste momento da crise. E eles quem são? São os principais partidos da base. PMDB, o próprio partido do presidente, está participando dessas conversas. O PSDB, o DEM, o PSD do Gilberto Kassab. Esses principalmente, esses são os que estão pilotando as conversas e vão trazer o chamado centrão a reboque quando e se chegarem a um nome de consenso. Essa está sendo a maior dificuldade, vamos discutir isso aqui. Se fala em nomes como o Nelson Vera. Jobim e o Tasso Gereissati, viu, Andreasa? Vai você. Eu acho o seguinte, nesse momento o país está de fato paralisado. E há um consenso aí sim de que se deve esperar até o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, marcado para o dia 6. Né? Todos os olhos, todos os corações, todas as intenções, todos os bastidores estão voltados para lá. Inclusive o presidente Temer, que nesse momento certamente trabalha, eu diria que só trabalha para contar votos do tribunal. Então, quando ele diz que não renunciará, é verdade, até o momento em que nessas articulações, nessa contagem, ele verificar que não teria votos suficientes para vencer no TSE. Então essa é a grande questão agora. Se nós chegarmos às vésperas dessa decisão do tribunal e o Temer achar que não tem condições, aí sim, porque eu continuo achando que ele não renunciará, mas aí sim há uma brecha para a renúncia. E ele só cairá via renúncia ou via TSE. Vamos supor que o TSE o casse, tá? Casse a chapa. Ele tem direito a recurso. Ele pode recorrer, inclusive, ao Supremo. Isso vai dar a ele mais ou menos 60 dias na condição de presidente da República. Ele não precisa se afastar. Então, e ele pode continuar operando politicamente nesse período, pode continuar atuando. As coisas para a derrubada do Michel Temer não são simples. E eu depois queria aproveitar aqui e discutir um pouco esse julgamento no TSE, porque tem se transformado num julgamento político. Vamos tratar, claro, disso. E você, Madu, Temer pode cair aí via renúncia ou o TSE, como disse, colocou essas duas possibilidades o Andreasa? A informação que eu tenho é que está havendo uma articulação, como você mesmo falou, com o PMDB, PSDB, o DEM, o PSD, para uma saída honrosa para o Temer. Na verdade, o que o Temer estaria negociando seria ele renunciar e não ser preso. Né? O grande problema hoje do Temer é ele sair da presidência, perder o foro e ser preso. Esse é o X da questão. Por outro lado, eu não vejo nenhum desses partidos, nenhuma autoridade moral, nem política, nem representativa para ficar debatendo os destinos do país. Esse é que é como se diria, o busilis da questão. Esse é o grande problema, né? E eu fico envergonhado, né? Porque quem é que está fazendo a gestão desse negócio? É Renan Calheiros, é Sarney, é Jobim, é pasmem, Fernando Henrique Cardoso, é Michel Temer, é o atraso. Só para concluir, Andreasa. Então, nós não temos perspectiva. Né? Por que eu estou vendo? Eu estou vendo o atraso no Brasil, que está se unindo, porque essa pessoa que eles estão debatendo e discutindo, jogando até o dia 6 de junho, quando vai haver
o julgamento no TSE e que provavelmente a chapa é cassada, aí então o Temer constrangidamente perde, né, a presidência da República, né, junto com a Dilma, porque a chapa foi cassada, aí teremos um outro nome. Mas esse nome que estão acordando aí, ele certamente virá já combinado de botar areia na Lava Jato, de estancar a sangria, porque o Jucá também está participando dessa conjura, entendeu? O que tem de pior no Brasil, e é espantoso que mais uma vez, como no Mensalão, Fernando Henrique Cardoso se junta a essa malta, a essa bandidagem, para buscar uma concertação para as coisas continuarem exatamente como estão. O Brasil não aguenta, e não aguenta sequer chegar ao dia 6 de junho, e se você não tiver um candidato, realmente não tem, quem seria hoje? Talvez pelo parente, mas... Nelson Jobim, pelo amor de Deus, um aventureiro, um oportunista, um homem desonesto intelectualmente. Não pode. Vai, Andreasa, você traz Andreasa. Essa questão que você colocou há pouco, né? Se essa cassação no TSE vira uma saída honrosa aí pro Temer. Eu queria falar antes o seguinte, essa negociação que o Temer faria com os partidos da sua base para que saísse sem ser preso, não é uma negociação que ele possa fazer com políticos. Nenhum desses partidos ou políticos pode garantir que o presidente, uma vez renunciando, não seja preso. Isso é de outra esfera, tá? Essa garantia ninguém pode dar ao presidente, tá? Ó, renuncia que você não vai ser preso. Não existe isso, tá? Aí é outra área, é a área da justiça, etc e tal. Sobre o Tribunal Superior Eleitoral é o seguinte, é uma questão que vem me incomodando há algum tempo. O processo de cassação da chapa Dilma e Temer se refere à eleição de 2014. Foi protocolado pelo PSDB depois daquelas eleições em 2014. O que está em pauta é a corrupção havida na captação de recursos para pagamento daquela campanha, tá? E, no entanto, todo mundo, é um consenso, PSDB, PT, Marina Silva, todo mundo, ignorando que o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal técnico, não é um tribunal político. Ele não vota como impeachment, como acontece no Congresso, que é um julgamento político. Esse é um julgamento técnico, ou deveria ser técnico, ou seja, que se considere um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral como capaz de resolver um problema de 2017... sendo que o processo é de 2014, isso é um absurdo. É um escândalo que a gente considere razoável que, vou repetir, que um assunto de 2017, que é estranho a esse processo, seja resolvido, se infiltre em algo que é de 2014. É um absurdo isso, ou eu tô ficando maluco? Vera, vai você. Não tá ficando maluco, tá com absoluta razão. Eles não fariam isso explicitamente, dessa maneira que você tá falando. Eles fariam assim, caçariam a chapa de uma Temer, dizendo que estão se atendo à jurisprudência, que afinal de contas é essa mesmo, de responsabilizar o presidente e o vice, e tirariam o Temer da frente, sem fazer menções ao processo atual. Esse processo desceria porque ele perderia o foro, e aí esse acordo para que ele não perdesse os direitos políticos, não que não fosse preso, seria feito no bojo desse processo, porque já é a recomendação do Ministério Público, que já é que a Dilma perde os direitos e o Temer não, já é uma esquisitice a recomendação do Ministério Público neste processo. Acontece que no Brasil criou-se um momento, a gente está num momento tão confuso e tão ruim da vida nacional, que cada um quer fazer um patchwork das leis, quer pegar de cada uma das leis aquilo que lhe agrada. Então a pessoa quer eleição direta, sendo que a Constituição não prevê eleição direta, ela quer tirar o Temer pelo TSE porque isso é mais fácil, embora isso não seja admissível, nem na lógica e nem na lei. Então, quando a gente começa a relativizar tudo e a permitir que se pegue o pedacinho que nos apraz de cada lei, a gente está indo pelo pior dos mundos. Ô, Madu, eu vou rapidinho para você, que eu preciso chamar também a nossa primeira parada. Só lembrando, né, pessoal, que a gente está ao vivo aqui no 3 em 1 a partir de hoje, em novo horário. Tem muita gente perguntando aí no chat, né, achando que é uma gravação. Enfim, nós estamos ao vivo e a partir de hoje, das 18 às 19. Vai lá, Madu. Só para sublinhar uma coisa importante que o Andreasa falou, que você levar
3 anos, né, no TSE para chegar a uma conclusão sobre a chapa Dilma Temer, isso, Andreasa, só evidencia como é disfuncional o Estado brasileiro. Porque da mesma forma que você, para fazer uma perícia de uma fita, né, de uma gravação eletrônica, eles pedem 30 dias para fazer uma perícia. Isso não existe, verdade, entendeu? Da a gente vai tratar disso, né, depois do intervalo, caso JB. Só para concluir, hoje uma amiga minha que foi fazer aposentadoria, para calcular a aposentadoria dela, vão levar 180 dias. Não existe computador no Estado brasileiro. Isso é inacreditável.